Chegamos. Mais um podcast Pode Rachar de Rir. Acompanha a gente. Eu tô na chupeta hoje, ó. No YouTube, Chupeta. Capital Mais com você. Nas outras redes sociais, Pode Rachar de Rir. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. LinkedIn não, meu rapaz. O que é LinkedIn? Ô, Rogério. Toda vez eu erro, mas é uma brincadeirinha, tá bom? Rogério, posso falar? Pode falar. Posso mesmo? Eu sei que você vai, vamos lá. O que eu vou falar? Vai, fala. Repita. Não, ia falar continua. Diferente, né? Estamos aqui nada Com quem, mais nada Chescão? menos... Com quem? Eu tô aqui nada mais nada menos com um super diretor, um super ator. Ele poderia ser um herói da televisão brasileira. Ele, então, tem olho azul. Tem um nome lindo. É bonito. Um nome lindo. É magrinho. Ele, Rogério Fabiano. Olha ele. Vamos pôr chifre nele. Ele não namora comigo, então não põe não. Não bota. Rogério, obrigado por ter vindo aqui, É um Rogério. prazer estar aqui com vocês. O prazer é mais caro, Rogério. A gente paga, não tem problema. Moleque. Faz um pix. Não inventa faz. quem você faz. Meu filho, mas que bom, gente. E aí? Rogério, conta de você, Rogério Fabiano. Vamos falar um pouquinho. Nós estamos com a Isso. dupla RR hoje, né? RR, Rorô. Rorô. É Natal? Rorô. É quase Natal. Quase já. Natal, é verdade. Não, já passou o Natal. Este aqui já passou o Natal. Esse já passou. Agora a gente já está no ano de 2023. Não. 22 já foi embora. Não. Eu que estou errado? Está errado. Tá certo. Nós estamos em 22 ainda. Dois ainda. calma. É devaneio de loiro. Ainda vem muita rabanada Gente, eu pra vou gente explicar. comer. É a falta do remédio. Ele não tomou remédio hoje de novo. Eu tô babando, tio. Rogério, fala de você. Rogério, E aí, fale. Isso Rogério? aí, pois é, vamos falar um pouquinho do início da minha carreira, das Oh. coisas. O problema é que a gente Você revela as teve idades. carreira? Eu tenho uma Eu achei carreira. que você começou agora. Não, você sabe que não, eu te conheço há tantos anos. Eu comecei cedo, eu comecei aos Sabe que 17 esse cara era anos. bonito, né? viu? 17 era anos. bonito, viu? Mas agora tô Foi um dos magrinho, caras tô mais ficando- bonitos da televisão brasileira. Ah, Na agora Globo, é? então, Não, eu fui- quando ele chegava com a Land Rover dele, não tinha como. Não tinha pra ninguém. Essa era a época que eu era galã de fotonovela. né? Olha só. Sabe aquelas fotinhas que a gente tira... Bom, não existe mais fotonovela, né? Não, Mas era existe. Existe ainda? Existe, Nossa, que não, fotonovela, é. lógico. Nossa, Aqui, era ó. muito- tudo paradinho, depois vem um balãozinho com o É. texto, né? Era muito engraçado. Cara, mas assim, eu comecei como ator, eu só depois que inventei de também virar diretor de teatro, né? Então, a carreira de ator começou cedo, comecei na televisão também, junto com o Você teatro. sabe que eu virei diretor também, né? Eu sei, respeitadíssimo. Não, eu virei diretor, ele tava perto da escada, eu virei o diretor e quase caiu lá embaixo. Pô, e era legal o cara, não? Não, porque eu virei. O ano acaba e continua. Mas, hein, vamos contar aí que senão não vai dar tempo. Aí você pra virou, gente- dá tempo, sim, dá tempo. Não, mas assim, na televisão eu comecei na extinta TV Manchete. Sim. Na verdade, antes eu tive uma passagem pela TV Educativa do Rio de Janeiro, que eu sou um ex-carioca, né? É. E agora paulistano. E lá no Rio eu fiz 2 anos num seriado chamado As Aventuras do Tio Maneco, com aquele nosso querido falecido ator Flávio Miliaccio. Sim. Foi uma experiência muito interessante, muito divertida. Depois entrei para Manchete, foi muito curioso. Eu fiz um teste, tinham quase 300 atores fazendo um teste para um seriado, eu tinha esquecido desse teste nesse dia. Então eu não trouxe texto decorado. E todo mundo decorando Shakespeare, As Mãos de Eurídice, coisas de Nelson Rodrigues. E eu tinha ido ao teatro na noite anterior e esqueci de decorar o texto. Aí eu tinha um programa no carro da peça que eu assisti, que era uma peça com a Tônia Carreiro belíssima, que era A Vida da Sara Bernard. E aí eu peguei aquele programa, li um poema lindo que tinha na frente do programa e falei, eu vou fazer o meu teste vai ser esse poema aqui, né? E aí o neguinho errava, suava, e aí na minha hora eu fui falar o texto, eu esqueci o poema, mas eu improvisei em cima do poema e fiz com calma. E portanto foi porque eu fui escolhido para fazer. Super equilíbrio, né? Com super equilíbrio. E eu fui chamado para fazer, que era um seriado chamado Tudo em Cima, que eu era o filho da Renata, eu era filho da Selma Egrey e com Leonardo Vilar, um ator ímpar, e a Renata Zohara, minha tia. Era um puta papel. E aí, depois disso, a emissora fez a primeira novela, que iria ao ar, chamada Antônio Maria. Só um tempo. Antes de você completar, sabe o que é mais legal nessa história? Fala. O cara já tá com uma idade, uma boa avançada, idade. né? Não foi. Avançada foi por tua causa. Mas é avançada. Avançada tá por tua causa. 5.8 é Mas, avançada. assim, aí é eu digo novo assim, ainda. sabe o que eu acho mais engraçado dessa história? Que assim, com
tudo que tem idade, tem qualidade. Você vê a molecada de hoje, os atores de hoje, aí você pergunta pra ele assim, o que você fez ontem? Ele não sabe o que ele fez. cara, mas aí você... E agora, você vê um ator como você, um diretor como você, consegue proceder detalhes do sim. primeiro teste, mas, cara. Sabe o que acontece? É isso que é legal. Mas a vida era melhor antes da internet. A gente tinha um sabor de vida. E o tempo também era mais confortável, né? Hoje a gente sabe que o ritmo da vida da gente mudou. Né? Com a internet a gente faz... Sei lá, eu dirigi uma peça baseada no livro do Augusto Cury, chamada Nunca Desista dos Seus Sonhos. Que vai estar Que é no maravilhoso. Rio de Janeiro agora, janeiro. Por sinal, o livro é maravilhoso. Janeiro, vai estar em janeiro? Aliás, o no Augusto Rio. Cury escreve cada texto cara, melhor nossa, que o outro. Os livros dele são vendidos em 60 países. Olha só. A peça vai realmente. estar no Rio de Janeiro, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, em janeiro. E em fevereiro ela estreia aqui em São Paulo, no Teatro Santo Agostinho. Ó. Depois ela vai para o Teatro Itália e depois eles entram em turnê. É uma peça que eu só dirigi na produção de um parceiro, que é o Luciano Cardoso, enfim. E a Luísa Tomé encabeça o elenco, junto com o Niso Neto, Mari Feio, Murilo Cury, enfim. E aí o Augusto Cury tem... Por que eu falei do Augusto Cury? Ele tem uma técnica dele chamada SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Que eu particularmente acho que é o mal do século. As pessoas estão nesse ritmo acelerado com o seu, né? A internet te consome de tal forma, rede social. Você sabe que a gente virou... Você sabe que até cortando um pouquinho você, mas a gente volta, né? Volta. É mais ou menos o que o Augusto Cury passa nesse texto, é exatamente o que o Rogério faz com um prato de comida. É uma aceleração, rapaz. Ele acaba com o prato de comida. É uma Quando você ansiedade. tá assim, você fala, oi, Rogério, ele já acabou, ele É tô verdade, pronto pra ir é embora. verdade, Eu Olha, nunca vi igual, mas cara. você Eu quero sabe- ter flash. A gente Nossa. estava conversando sobre isso agora antes de gravar. Eu também tinha essa compulsão. Essa ansiedade, essa coisa assim de... Da alimentação, Parece que eu tinha dias, às vezes, quando a gente está em turnê muito tempo com teatro, o Tiesco sabe disso, você é levado para comer em vários restaurantes de apoio, Sim, coisa muito sim. boa, gostosa de comer, porque eu, por exemplo, em casa cozinho muito mal. Cara, eu comia, parecia que eu não comia. Sabe a pessoa que tá sem comer uma semana? Eu tenho uns atores que comem assim. Eu ficava Eles se depois escondem até sem- atrás. Eu falo, cadê o Cara, cara foi pra van? Não, ele tá atrás do prato. Nossa. E aquela pior coisa que tem é lanche de camarim, né? É Quando lanche você de tá camarim. viajando. Ah, sim. Que sim, vem sim. aqueles caterings maravilhosos. Pão de queijo, Ô, pão a Rogério, metro. Rogério, Pô. você que é um ator antigo, né? Eu fico me perguntando, às vezes, é assim, o nosso programa eu pode rachar de rir, mas o conteúdo é tão bom que às vezes não me permito nem fazer graça, nem tirar uma onda. Mas assim, eu fico me perguntando, nós estamos no Brasil, por que eu tenho que chamar os produtos que vai à mesa num camarim de catering? Pois é. É chique. É chique Mas o olha negócio. só, o catering, no pé da letra, não sei o que significa, mas deve ser. Não, mas a Mas tem um americana lanchinho. pra que é o lanchinho do camarim, lanchinho. gente? Mas é porque é chique. É chique, É é chique. chique. É. E por falar em chique, antes que eu me esqueça, não esquecendo, Ai, o ele vai brinde dar. pode rachar de rir pra você por ter nos Rogério dado sempre a dá, né, Rogério? presença, vai Você tomar uma sempre dá. aguinha. Mas o tomar legal é água. que ele dá com Isso. camisinha. Não, pode tirar que você vai tomar água com a gente. Ah, é? Pode, Bom. tira a camisinha, tira. Já está Rogério- higienizado, tá? Você O sabe- Rogério dá com camisinha, você viu? Olha lá. Isso. Olha lá. melhor. Já está higienizado. Tá mais higienizada. higiênico. Você Um dia o sabe- Rogério me manda embora daqui. Ele fala assim: vai embora aqui. Você me sacaneia tanto. Você sabe que eu tripliquei. Quer pôr aguinha? Quero. Quer Eu pôr tripliquei a quantidade de beber água durante no período dessa minha reeducação alimentar. Diz que é muito bom você beber água, muito água, legal, né? Mas assim, eu perdi. A gente estava conversando. Bom, depois eu volto a falar da carreira. Sim. A gente estava falando sobre dieta, né? Que eu perdi 13 quilos em julho, agosto, setembro, outubro, em 5 meses. Não foi tão difícil, foi tão- uma média de 3 quilos por mês. Sim, Bom, sim. né? Bom. E assim, foi, cara, foi na marra, porque quando eu fui na nutricionista, ela falou, tudo que não pode comer, e me mostrou, era tudo que eu comia. Era tudo que eu comia. Embutido, enlatado, fritura, Pão. pão. Cara, eu preciso pasta. acabar refrigerante. com o meu armário de casa. Meu armário de armazenamento de comida. Cara, se você E olhar... minha geladeira. Se você olha- Inclusive, eu preciso tirar as bebidas alcoólicas de lá Tá também. bom, aí é outro problema. É. Mas assim, cara, juro pra você, eu passei a comer tudo que eu não comia e que devia, né, na dieta, na reeducação sim. alimentar. E aí o seu estômago vai aceitando, e obviamente juntou com a esteira da academia,
que é uma coisa que eu não estava fazendo. Me disseram que você não vai pra esteira mais não pra andar. Agora você dorme e acha que é pra dormir, pra tomar sol. Não fala isso não. Eu tô fazendo sério, porque o que Firme, acontece, rapaz. você vê o resultado e as pessoas também comentam, te empolga, entendeu? Mas você mudou, e outra hein? coisa, Mas a é gente bom o tem- resultado, é bom. É, porque você tem rede social. Cara, teve fotos minhas de 6 meses atrás que quando eu tirava, eu falava, não vou mais tirar. Tem uma foto, Não, mas já- tem uma É foto terrível tua, mesmo. tem uma foto tua que um amigo meu tirou tua. Eu achava que você fazia o papel da vovózona. Porra, Você lembra da puxa vovózona? vida. Você vê que humilhação. Imagina eu então, hein? Nossa. Vou fazer o papel da Free Willy. Por que você não Só vai? pode ser, Aí é a com Free Willy. você, meu. Puta merda. Cara, É. é foda, é difícil, porque a gente fica, a baixa estima vai lá embaixo. Mas né? olha só, a baleia, ela só come peixe, nada o dia todo e é gorda. Peraí, deixa eu falar, aproveitando e ver a Ah, pergunta. não é verdade? Por Isso que aí, carne de segunda se o mato que o boi come é o mesmo? Pois é, então, eu não sei também. Não sei te explicar Não, por que não que dá, é dá pra explicar. É verdade? É claro que a gente sabe também. Tem, por exemplo, eu tenho amigos, quase, eu acho que todo mundo tem, que comem pra caramba e é magrinho. Sim. Eu tenho Né? alguns É genético, amigos. é organismo, é família, né? Que a gente Eu, cada tem. vez que eu como, eu engordo Nossa. 1 quilo. É? Eu como Ah, você engordo, tá como bem. engordo. Você Tá me bem, contou tá que bem. perdeu É, 4. Perdendo Ele quatro. quer Eu eliminei elogios, 4. ele quer elogios, Tá ele quer bom. elogios. né? Mas, cara, Obrigado, papai! Mas é bom demais. E E, a aí ca- você se acostuma também, entendeu? Aham. E aí, voltando pra carreira. Vamos voltar pra carreira. gente. Que é o que Vamos pra importa. chupetinha, vamos É. voltar pra Ah, eu chupetinha. tava Tempo contando ruim. lá atrás, né? Isso. Lá atrás a chupetinha, não? Quer E dizer, aí- o... Que isso, menino? Aí eu fiz Lá. o teste que eu falei pra eu estar contando lá na É. manchete, fiz o seriado lá tudo em cima. E aí a primeira novela chamada Antônio Maria, que era um remake de um sucesso antigo de um grande escritor e diretor já falecido, que é o Geraldo Vietri. E aí a emissora me manteve 5 anos lá. E eu fiz Isso a em novela. qual emissora? Manchete? Uma manchete, fiz o seriado Extinta tudo em cima, Manchete, né? Fiz a novela Quando surgiu o Mandacaru. Pantanal, né? Poxa, foi lindo. Foi uma Ele das... foi bonito, né? Foi realmente, muito era o bacana, Monjardim, é. né? Era Foi o Monjardim. Monjardim Monjardim. naquela Era época. naquela época o Monjardim. Eu não tive o privilégio de fazer, É. não. Eu fiz a Mandacaru, porque aí eu tive uma parceria muito legal com um grande diretor de televisão, chamado Walter Avancini. O Sim. Avancini Que ele era o cara realmente mais era. temido, porque ele era uma pessoa muito... Enérgica. Difícil, Mas eu caí nas graças dele. Então eu fiz com ele lá o Antônio Maria, o Mandacaru. Aí ele me chamou para fazer Chica da Silva, só que eu estava em turnê com teatro. Aí acabei não fazendo a Chica da Silva. Mas aí depois eu fiz com ele, depois na Bandeirantes eu fiz o Chapadão do Bugre, que é um seriado do Mário Palmério, muito legal. Depois eu fiz com ele... Mário Palmério, hein? Desenterrou agora. Eu hein? fiz depois com ele, sabe o quê? Um clássico. Como é que era o nome, gente? Zumbi, do Rei dos Palmares. Palmares. Que foi a gente Foi foi bárbaro, pra... era uma direção maravilhosa. Era lindo, né? a gente foi pra Recife fazer. E assim, eu só tinha. O Avancini sempre me botava em cenas difíceis, sabe? Nessa do zumbi, eu fazia um português. Ele era. Como é que é o nome disso? Leve trás, fofoqueiro. Fofoqueiro. E aí ele Leviano. descobre- Era leviano. depois, E Leviano. ele é castigado com uma coisa chamada anjinho. O anjinho, você sabe o que é o anjinho? Não sei. É Eu tipo sou uma... anjinho. mas não é diferente. São 4 argolas que eles botam no seu dedo e vão apertando, vai misgalhando os Ave dedos. Maria. Esse é o anjinho. Esse eu chamo de anjinho. Porra, eu podia usar E isso aí, aí hoje, né? Tinha uma cena que eu Anjinho, fazia, é. quer dizer, era tudo trucado. Sim. Lógico, mas né? era uma cena difícil, porque Tinha uma reação de tinha uma corpo, reação de era tudo, foi né? difícil. Aí depois a mais barra pesada de todas foi no Chapadão do Bugre que eu fazia. Eu era filho do Altair Lima, que foi um grande ator paulista que morreu, e da Suzy Arruda, que também era uma grande atriz. E eu era rival do Edson Celulari. E eu era o filho do dono do engenho, rico, e ele estava noivo de uma menina, de uma atriz, né, que é a Mica Lins, que é uma grande atriz e diretora de São Paulo, e eu viro amante dela. Sim. E aí o Edson me descobre eu transando com ela no meio do mato. Cara, foi uma cena gravada em Minas, no interior de Minas, Pouca de vergonha, madrugada, o cara transando no com meio do mato carro aí. pipa de chuva, e eu levava uma machadada na cabeça do Edson Celulari e abria a cabeça ao meio. Cara, e pra gravar isso? Ave Maria. Acabou às 5 horas da manhã. Esse vão é- é do da Cara, machadada? e eu usava na época lente de contato, porque eu tenho miopia. essas Sim, sim. Eu cheguei no hotel pingando de água, a terra, e olhei no espelho, parecia o Drácula, o olho vermelho, Vermelho o de sangue, era batom com mel caro. Ah, E assim, a lente estava toda
Vermelho, foi muito engraçado. Foi um dia que eu falei, gente... Teve alguma situação engraçada nesse período? Alguma situação Teve de gravação. de gravação? Teve alguma que você pode transportar pra gente? Conta. Tem uma cena muito engraçada que eu fazia. Essa novela Antônio Maria, eu inclusive casei com a atriz que fazia minha ex-mulher. Casei na vida real, né? Que é a Isis Kostidowski. E ela fazia minha ex-esposa. Ela que é mãe da tua Carol, filha, da Carol. minha filha. E aí, teve uma cena que a Isis bate a porta caiu do cenário junto com ela no chão. Isso foi muito Portas engraçado. ao vento, né? Na época, era 1980, né? Eu tinha 81, 82, eu tinha uns 17, 18 anos. E aí, a Manchete estava começando. Então, os estúdios não tinham tanto recurso. Tanto que era lá afastado do Rio de Janeiro, da Avenida Brasil. E assim, passava avião, a gente tinha que parar de gravar. Olha, era acústica, né? A acústica era ruim. E essa cena que a Isis bate a porta cai, foi ao ar assim. Foi ao ar? Mas o avião passou e a porta caiu. Cara, porta caiu. Dessa mesma novela eu tive uma cena que foi uma vergonha. Eu tinha ela era minha ex-esposa, mas eu namoro com a filha da empregada da casa principal. Uhum. E aí, eu tenho uma cena com ela na praia, de Love Story. A gente se joga no mar, a gente se beija, as ondas batendo. Aí, você tá na areia ali da praia a manhã inteira, todo cagado. Volta! Faz de novo, seca. Tava todo o quê? Todo sujo, cagado. Né? Areia. Sujo de areia. Cagado. Bom, enfim, eu sei que... Aí eu fiz a cena com ela, termina com gana de beijo, eu fui ver a cena no ar, né? Acaba eu dando um beijo nela, eu faço assim pra ela. Aí quando eu faço, pulo uma meleca. E eu só fui ver a meleca no vídeo. Mas foi pro ar. Foi ao ar. Com a meleca no ar. Aí tem cenas assim, isso é engraçado. Aí foi dali que o pessoal, o Spielberg, tirou a meleca humana, né? Meleca humana. Aquela meleca que... Quer ver uma coisa nessa não foi Não, é o monstro da bolha. É o monstro da bolha. É uma coisa que essa até é sofrimento. Porque assim, a gente às vezes... Existe muito essa coisa. Quem está fazendo televisão não pode fazer teatro, né? Sim. As emissoras não gostam disso. E a gente até entende o porquê. Teve um dia que eu gravava... Não, eu vou te contar um exemplo. Por causa do tempo. Eu estava gravando essa novela Mandacaru, na Manchete, foram 200 capítulos de novela. E eu tinha uma estreia aqui no Teatro Imprensa, em São Paulo, da peça... Antigo teatro. Um belíssimo teatro. E eu tinha a estreia da peça Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade, que eu fazia o Allan Kardec. Aí eu pedi a produção um mês antes. Eu falei, olha, eu tenho um stand-in, né, que é um substituto, mas eu queria estrear a primeira noite. É numa quinta-feira. Na época a gente fazia teatro ainda de quarta a domingo, ou de quinta a domingo e tal. E aí a produção, tá. Aí foi chegando e eu lembrando da produção, 15 dias, gente, dia tal, eu não posso... Ficaram com medo do Walter Avancini, diretor, não comunicaram a ele que eu tinha pedido essa dispensa. Chegou no dia, ele não tinha sido avisado. E tinha uma cena de um casamento em que eu estava. Aí, que é uma aflição. Começou 10 da manhã, chega, se vê, 1 da tarde começou a gravar. 2, 3, 4. E eu falando, gente, eu preciso sair. Ninguém falava com o Walter Avancini. Eu com vergonha de falar com o Walter Avancini na hora, ele puto lá, sempre com problema de gravação. Quando deu 5 horas, eu falei, eu vou embora. Aí saí correndo lá da casa do cacete, no horário do rush. Botaram um figurante no meu lugar, porque era um casamento sem fala, era só que todo mundo rindo, comendo, bebendo. Eu cheguei no aeroporto às 6, peguei o voo às 7h30, cheguei em Congonhas às 8h40, entrei no Teatro Imprensa 9h10 com a plateia entrando junto comigo. Isso foi um estresse. Tive outro estresse, esse foi um estresse. Eu fazia, isso antes, né? Eu fazia uma peça chamada O Peru, que é uma comédia. Rogério, presta atenção. O Peru, é o Peru, Rogério. O Peru, para quem sabe de teatro, você sabe disso, é um clássico, é uma comédia do Feidô. E era uma superprodução que eu trabalhava como ator no Rio, lotado todo dia. E aí, uma quarta ou quinta, fui chamado para fazer um teste de um comercial em São Paulo. 9 horas da manhã. Eu falei, eu vou a São Paulo, faço o teste, meio-dia eu tô no Rio. Tá. Sol imenso, cheguei em São Paulo, fui fazer o teste, volto para o aeroporto meio-dia, olho pro céu preto. Nossa, preto. Chuva que é, Maria. Cara, não teve voo, não parou tudo. Tava parado, não podia voar. Aí eu falei, meio-dia, até às 6 eu vou.
2, 3, 4, só piorava o tempo, uma tempestade em Tudo São fechando. Paulo, tudo fechado. Comecei a ficar nervoso, não existia celular naquela época, aliás, existia. Eram os famosos não, Nokia. Não, porque eu já tinha, não existia, não tinha pego ainda não. Era 1980, não tinha celular. Você era muito rico na época, não Não, mas dava não tinha- pra... mas não tinha celular. Quem era rico tinha celular. Tá bom. Aí, resolvo sair de Congonhas e ir para Cumbica, debaixo de tempestade. 1h30 para chegar em Cumbica. Bom, enfim, eu entrei no avião às 8. Falei, agora chego às 9 no Rio, o teatro é no centro da cidade, pertinho do aeroporto, peço para atrasar uns 10 minutos. Aí avisei, deixei tudo desarmado. Eu entrei no avião, 8 horas, tal. Tinha um ator, coincidentemente, que estava comigo, ao meu lado, ficou ali comigo, viu meu desespero, ficou me acalmando. 8 horas, 8h05, nada do avião subir, 8h10, deu pane no motor. A merda pouca é bobagem. Pra quê, né? A merda pouca é Troca de aeronave. E eu comecei a passar mal. Não é só troca, né? E de não. Tem que nervoso. tem que Tem que levar tirar as malas, tem que tirar tudo. tudo, pô. Bom, aí entrei no outro, quando subiu às 9. Falei, bom, a peça começou. Aí eu avisei, porque o elenco inteiro entrava no início cantando uma música, e aí depois tinha parte do elenco que só entrava no segundo ato. Eu era da parte do segundo ato. Sim. Aí eu falei, no intervalo eu chego e dá tempo de eu entrar. Bom, não deu tempo. E quando eu cheguei no teatro, quase desmaiando, eram 11 horas da noite. Nossa. A peça, teve a peça. Eu falei, como é que fizeram a peça? Bom, aí vem como a vida é boa pra gente. Aí, na verdade, mandaram ele embora da peça. Não Porque mandaram, não. ele não voou até na hora. Não, coitado. E aí? Todo mundo acompanhou meu pânico. É. O cara que operava o som, É. ele era de São Paulo. Nem lembro o nome dele. E ele era um cara muito gente boa. E eu era muito... Ele ficava hospedado num lugar, no Rio, que era caminho pra mim toda noite. E eu, muito educado, dava uma carona pra ele. Ele era muito grato por eu fazer Sim, essa sim, gentileza sim, pra ele. Ele não sabia andar pelo Rio, tava sozinho lá, enfim. Cara, ele tinha operado a peça 1 ano em São Paulo, já estava em cartaz no Rio há uns 8 meses. Ele já tinha deixado o cara pronto, só estava ao lado do cara para ver se o cara ia fazer direito o som. Quando ele soube do que estava acontecendo, ele foi para a coxia, se vestiu com minha roupa, avisou a produção, pode começar a peça, e fez no meu lugar. Olha só, rapaz. E ele Que substituiu o legal, Rogério. porra. Que legal. São coisas do teatro isso, você vê, Olha, gente? uma Isso é coisa de Quer teatro, ver uma coisa né? engraçada que eu Legal passei? isso, cara. Quando eu comecei minha carreira, aos 14 anos, eu fiz parte de fui aluno de uma escola no Rio, muito famosa, chamada O Tablado, que é uma escola de É teatro uma dos melhores da escolas. Maria Clara Machado, que foi um ícone Sim, do teatro sim. infantil. Aí dali eu formei um grupo de 7 atores jovens da minha idade, e nós fomos à luta, 1 ano e meio depois de estar no curso, de fazer teatro infantil. O texto é de uma menina que escreveu a novela das 8 da Globo agora, Alicia Manzo, que fez Um Lugar ao Sol. No elenco tinha Bianca Bainton, que é uma atriz que ficou com sucesso, o André de Mauro, que é um grande amigo meu, ator também. E a gente montou infantis, uns 3 infantis, sendo que o terceiro foi um sucesso chamado Jardins da Infância, que a gente contou a nossa própria história de criança. Nós ganhamos um prêmio chamado Molière, que era o prêmio Molière, épico da sim. época. No teatro era um dos melhores prêmios que nós Aí um tínhamos. dia a gente está fazendo o Jardim da Infância, que tinha coreografia, e eu não sou bom de dança. Mas teve um super coreógrafo bacana. A gente passava o sapato no breu, né? É Na breu? coreografia você faz a árvore, né? Parada, né? Essa Só você mexe faz. assim. exato. Essa você vai ver. Isso você Mas faz aí- também. Mas aí tinha uma coreografia final que vinham os meninos, eram 4 meninos, 4 meninas. E a gente corria e abria os braços. Eu passando esse negócio no sapato, breu, enfim, Breu, né, para, né? parafina. Eu escorreguei e caí em pé na plateia, assim. Todos ficaram no palco e eu caí Mandaram na plateia. Jesus Cristo pra plateia. Isso já aconteceu. Eu já rasguei a mão, uma vez eu fazendo uma comédia com a Elisângela. Chamava-se Pra Corrupto e Louco Falta Pouco. Tinha um cenário- Bom título, hein? É uma boa comédia. De quem que é essa comédia? É americana. O nome original dela é Sexo, Amor e o Imposto de Renda. Porque é muito engraçada a história. E eu fazia o papel principal junto com o Tony Ferreira, que é um ator que já morreu.
Elisângela fazia minha noiva, enfim. Aí a mãe dele ia chegar, muito engraçada a Você peça. percebeu que você matou um monte de gente já? Cara, Já. De cada 10 atores que você É, fala, mas velho, foi- 9 morreu. Mas olha só. Cara, mas é você tudo já tá uma- com comunidade mas essa espírita gente- de atores Já atrás de um você. aplauso. Mas era um pessoal muito idoso, isso que eu tô falando. Bom, enfim, eu entrava em cena, tinha um cenário de uma cozinha. Ficou um prego ali. Putz. Eu esbarrei no prego, rasgou a mão. Logo que eu entrei em cena. E o sangue jorrava. Eu peguei um pano de prato da cena, amarrei na mão e fui. Ele era branco, começou branco e terminou vermelho sangue, Sim. né? É aquele cara que dá sangue Dá pelo sangue teatro. pelo teatro, é. Sangue Já dei pelo outra teatro. vez também. Eu fazia uma peça com Marcos Palmeira. Não, mas te chamaram de Jesus Cristo? Não, É, mas Não, com o porque pé você na mão. tava com a mão no prego, pô. Pois é, meu filho. Eu fazia com o Marcos Palmeira uma peça do Vianinha. Grande Marcos Palmeira. Grande Marcos abraço a Palmeira, ele. Querido. Grande abraço. E ele ainda se chamava Marcos Tissuvari, Isso vai. que ele é todo indígena, essas coisas. Ele no início da carreira era Marcos Tissuvari. E aí, era uma peça do Vianinha chamada Chapetuba Futebol Clube. Ele tinha Qual o nome da Chapetuba Futebol Clube. É. Ele entrava Chapetuba. Chapetuba. Você jogou nesse time aí, Não, vai. não, esse ele não. entrava com uma bengala sem querer, Ah. ele foi uma cena que ele ia me abraçar, a bengala saiu, veio aqui no supercílio Ah. e abriu. Aí eu tive que terminar a peça, mas era assim o sangue, ó, cara. É Não por era- isso, Essa por isso que parte no aqui é teatro assim tem mesmo. aquela parada assim de merda pra você. É. Põe a bengala na Bengala na cabeça, cabeça. né? A história da merda é outra, você sabe qual é a história da merda, na né? merda todo mundo sabe Da- que da- é. das carruagens, Agora é dos- combustível, né? dos cavalos. Agora é combustível. Agora é combustível Mas- Uber, né? O Uber 99, É, essa daí. isso é novidade. Porque quanto mais encostar, mais gente mais tem. gente. Verdade, Mais verdade. gente tem. Mas enfim, essas histórias todas assim. Já fiz peça que com 10 minutos faltou luz e a Olha, gente terminou cara. com vela na beira do palco, que o povo Aí preferia. era uma macumba, né? Era uma macumba, E o pessoal, né? o pessoal não foi embora e queria assistir a peça assim mesmo. Faltavam 10 minutos, isso no Rio, Teatro da Praia. Chuva, acabou a luz. A gente terminou a peça. Você sabe que uma vez eu tava Legal fazendo. isso, pá. botou Eu as tava velas. fazendo As Filhas da Mãe com a Marlene Silva. A Marlene Silva viva, tava tá, fazendo. né? Não sei, Eu acho cara, que não tá, sei. A Marlene Mais uma Silva mulher. era A gente da tá banana, mais É, uma, querendo mais matar uma. mais Dá uma. um X aqui. O cara, eu vou te falar uma coisa. Não, mas, Você é espírita, né? eu sou espírita. Quando você dá um Espiritualista. passe, vem todo mundo em volta, né? todo mundo Vem em todo volta. mundo em volta. Você sabe que aí eu tava fazendo a peça As Filhas da Mãe e acabou a energia. A gente tava no meio da peça. Mas assim, um breu, ficou um breu. Putz. Mais um breu. Imagina assim, escurão. Aí eu falei assim pra Marlene, temos que parar a peça. Aí ela falou bem alto, eu sei falar no escuro. E o povo adorou, né? O povo começou a cagar de rir, gente. Cara, Sabe como que terminou a peça? A gente sentado e falando texto. Falando texto, e o pessoal ouvindo e cagando de rir. Cara, não tem como sair dali também. Teatro é isso, cara. Teatro é isso. Agora, eu passei uma engraçada assim também. Aí, quando eu fazia o Allan Kardec, lá na primeira montagem, a Cristina Prochaska, que é uma atriz querida, fazia. E aí, era no sábado, virava horário de verão para domingo. Aí eu falava, gente, amanhã chega uma hora antes. Sim, né? porque mudar o horário, tá Mudou o horário. certo. A Cristina desligou-se e não mudou o relógio dela. Na época era manual, que hoje tem tudo digital. Cara, chegamos no teatro lotado no domingo. Cadê a Cristina? Até achar a Cristina, ela estava passeando num shopping lá perto. Aí, o que faz com aquelas 500 pessoas no teatro? Mas a Cristina foi comprar roupa, foi fazer compra pra plateia. Ela Não, foi comprar alguma coisa pra não, plateia, a gente pô. falou, cara, a plateia, a gente ficou batendo papo, contando piada. Tinha a Sueli Franco no elenco, que é uma excelente atriz. E que tem um rol de piadas, assim, Maravilhosos, né? maravilhosas. Você Cara, ficou conversando com a plateia, batendo papo, até a Cristina chegar. sabe contar piada? Você é um Não. ator que sabe contar Não piada? sei contar Nada? piada, não. Nenhuma piada você sabe contar? Não, e nem rio muito das piadas que me contam. É mesmo, você Mas é meio... porque você não entende, porque você não gosta das porque eu piadas. não vejo Ele é graça, loiro, não. né, pô? Você acha que ele vai Não, entender? cara, não é que eu não entendo. É que eu rio assim, que legal. Não é. Tem gente que cai da cadeira. É, verdade, verdade. Você sabe que é mais ou menos parecido com isso que aconteceu com ele em relação ao ator não chegar, ou falta de luz. Um dia nós estamos fazendo teatro no Ruth Escobar. Lá fazendo um espetáculo, um certo machão no Ruth Escobar. E lá são várias salas, né? Sim. São várias salas. E acabou a energia. E aí se juntou, todo mundo saiu, porque ali é um poço, né? Todo mundo foi para aquele saguão, esperando que A luz voltasse a voltasse. luz, né? Aí como que é o nome do ator lá o que comia a pombagira? O dia que eu comi a pombagira, como que é o nome dele? Não lembro. Ou eu não lembro o nome dele. Eu sei que esse cara,
resolveu ficar com uma vela vermelha Uma da assombração. peça. Não, porque era o dia que ele comeu a pombagira. Por isso que ele estava com Ah, do a Senai. vela vermelha. E olha, realmente foi engraçado. Aí o público, o pessoal, o menino até virou e falou: vocês querem que devolva o dinheiro? Não. Dá o dinheiro do ingresso pra ele que ele foi melhor que as peças. Olha que legal. Ah, Caralho. cara, alguma coisa saiu daí, né? Mas enfim, assim, eu tenho muita história que não vai dar pra contar tudo hoje, a gente pode marcar outro dia. Vamos, Mas são vamos sim. nesses É um 40, best-seller. são 43 anos de carreira e são 107 peças como ator, é peça pra caramba. E 62 como diretor. Porque, na verdade, eu era só ator. 10 anos depois que eu estreiei como ator, uma amiga minha, Maria Lúcia Prioli, a família dela era dona de uma casa de show no Rio chamada Canecão. Ixi, Que era famosíssimo, né? muito famosa. E ela tinha horário infantil. Aí ela queria montar um clássico do Ziraldo, que era o Flicts. E ela inventou de eu dirigir. Eu falava, eu não sei, nunca dirigi. Não sei. Bom, estreiei na direção de Flicts. E deu certo. E o elenco foi encantado comigo e eu me saí muito bem na direção. Logo no ano seguinte, ela resolveu fazer os Saltimbancos do Chico Buarque. Olha. E eu dirigi e foi um estouro. Essa foi uma hiperprodução, tinha um coro infantil, era Sueli Franco de galinha, era Alexandra Richter de gata. Hã? Sueli Franco. Sueli Franco, De atriz. quê? Vestido de galinha. Vestido de galinha. Eu pensei, Não. eu fiquei pensando aqui, eu falei, galinha Aí não, tinha o pô, Niso não, Neto, não, de jumento, enfim, era o elencão. O Niso é gente boa pra Gente caralho. boa pra caramba. E aí, cara, de lá pra cá já foram 60 e poucas. E é uma loucura, porque se parar pra pensar, como ator, eu cheguei a... Mas isso hoje eu não faço mais. Com 25 anos de idade, eu fazia... O teatro tinha sucesso bem mais do que hoje. Antigamente aí nós Cara, fazíamos você sabe disso. de terça, Eu quarta, fazia- quinta, sexta, Não, sábado e eu fazia domingo. uma peça de segunda e terça, fazia outra de quarta a domingo, fazia sexta e sábado meia-noite e fazia infantil. Sábado e domingo de Olha tarde. só. Eu cheguei a fazer... É muita coisa, né? Eu fiz num teatro Senac no Rio de Janeiro, que está fechado. Eu fazia, fechado, né? tá? Eu fazia infantil às 4 e 5 e meia. Então eu chegava para montar a cenada às 2 da tarde. Aí acabava o infantil às 7, eu tinha às 8 e às 10 uma peça que eu fazia lá chamada As Aves da Noite. Eu saía meia-noite e 15. Então eu entrava às 2 da tarde e saía meia-noite e 15. São 10 horas. Que é engraçado, né, Rogério? Até, Dentro do vamos teatro. só falar uma coisa que eu acho que é engraçado. As pessoas, eu acho que hoje mudou bastante. Até em relação ao nosso programa aqui, você vê o nosso podcast aqui, ó. Pode rachar de para a pessoa se divertir, mas Sim. a gente se diverte conteúdo, com a né? história, Sim, com o conteúdo claro, que nós temos, né? É bacana Então, isso. assim, e você percebe que hoje a gente não tem aqueles grandes espetáculos, né? Antigamente nós fazíamos espetáculos com 15, 20 no palco. Era gente, mas assim... Era emprego, era Era trabalho. maravilhoso. Eu lembro do Calcutá, de Eva Calcutá, Pô. que foi na época dos nus, Chorus né? Eu Line, fiz todos aqueles, eles. Todos os nus eu fiz. É. Tudo quanto é peça de nu em São Paulo eu fiz na época. E assim, eram 15, 20 pessoas no palco. Hoje, se tiver 2, é prejuízo. Pô, é triste, É prejuízo. mas é uma tristeza mesmo, porque eu lembro quando a minha primeira peça adulta foi o Hoje é Dia de Rock, que era Andréa Beltrão estreando no Olha, teatro. que animação. Pô, pessoal bacana. E era isso, eram 17 atores jovens em cena. Hoje você, cara, o stand-up veio também para atrapalhar muito a gente. Ah, nesse tem isso sentido, também, né? É verdade. Atrapalhar, que eu falo assim, pro teatro, você é um dono de teatro, você sabe. Você tem um stand-up, o cara não tem cenário. Nada. É um banco vem com água a mineral. roupa, não usa às vezes nem camarim, porque ele vem com a roupa do corpo. Chega em cima da hora. Eu vi um desses famosos. Chega em ele- cima da ele hora. chega em cima da hora e ele já entra pela plateia e vai A pro gente palco. vai fazer Isso. isso um dia. Nossa não. evolução está indo para isso. Mas eu acho o seguinte, Aliás, evolução não, regressão, né? Mas eu acho assim, eu acho que isso facilitou muito para os teatros, para os produtores locais que pautam o Turnê Brasil, porque é um tiro certo, o cara já tem um seguidor. Sim. Mas Essa história de seguidor muita hoje- gente acabou ficando desempregado. Hoje você vê aí é. atores Não, fantásticos pois é, mas é o que eu tô saindo dizendo. do mercado. O nosso teatro falado, ele ficou com 10% do espaço. Você vê, Entende? não, vamos muito longe, não. O Traí Coçar é só começar. Pô, Se eram você 9. olhar todos os atores que estão no Traí, que estavam no aham. Traí Coçar, ninguém está Ninguém tá trabalhando em cena fazendo hoje. teatro. Só com exceção da Carla. Fioroni, Não, da Não. Carla Pagani. Pagani.
e a Fiorone que tá dando curso. Isso é. Porque o resto ninguém tá Vai pra fazendo. outra área, Ricardo é. Siciliano, Mariano, É. toda aquela galera. Então, assim, só ali tem 9. Pois é. E bons, né? Excelentes. E bons. É cruel. É uma pena isso. Então a gente vai vendo que os espaços vão ficar indo muito, sabe? Sim, sim, sim. Mas hoje a gente trabalha o teatro da resistência. Daí, eu acho que Daí- não é da resistência, não, é da insistência. E outra coisa- Mas, ó, falando em insistência, eu vou falar já que Diga ele aí, tá diga aí. magrinho. Ah. O meu amigo falou que ele tá com fome. E é o seguinte, então ele é Vai ter obrigado... que quebrar a regra Você hoje. vai dar semente? Não é mente, não. Não, é não, semente, viu? é isso Você aí. vai dar semente pra ele? É, Quem vou- que é a semente que você vai Ah, dar pra da ele? Golden Prime aqui, olha. Golden. O que que é hoje? O que que é hoje? O que que é hoje? Faz uma voz melhor, vai, faz. Da Golden Prime. Isso, Golden Prime. Deixa eu olhar aqui, ó. Castanha de caju caramelizada com leite condensado. É pra matar, hein? Gente. Mas olha, come uma por dia. Mas não, sabe o que eu vou fazer? Eu tô indo pro ensaio depois do podcast. Eu vou abrir pro elenco. Você vai abrir pro Vou elenco. divulgar. Você abre Olha. pro elenco toda Uma eu vou comer, porque, cara, isso tá com uma cara que tá uma delícia. Tá bom, Cara, eu vou te menino. falar uma coisa. Como é o nome do nosso amigo mesmo? Itamar. O Itamar. Itamar, você tá Itamar. deixando todo Ah. mundo gordo aqui. Mas é enfim. maravilhosos os produtos. E assim, faz parte da nossa nutrição. Vamos Olha nessa. só, hein? Quais são os seus atuais projetos? Pois é, eu agora, como eu falei pra você, eu dirigi a peça Nunca Desista dos Seus Sonhos, com a Luísa Tomé, Niso Neto. Estreia dia 6 de janeiro no Teatro Vanucci, Shopping da Gávea, Rio de Janeiro. Vai rodar o Brasil depois. Eu estou começando os ensaios de Três Homens Baixos, que foi um grande sucesso do teatro brasileiro já. Eu vi hoje as 3 mulheres altas. Sim, é outro grande espetáculo. 3 mulheres altas. Que é belíssimo. Me chamou a Contraste, atenção. assim, né? Mas Eu é uma passei, brincadeira. tinha um cartaz, estava escrito lá, É. as 3 mulheres É altas, uma eu peça- lembrei. Os 3 homens Mas baixos. eu acredito que o autor da minha fez de brincadeira, porque As Três Mulheres Altas é um clássico. É um clássico. É uma peça do Eduardo Albi, americano. E já teve várias montagens, inclusive com Beatriz Segal. Essa agora tá com a Sueli Franco também. E a nossa já foi um grande sucesso. E chama-se Os Três Homens Baixos. E vai ser um grande Com sucesso certeza. agora de E o novo. autor, eu conheci ele numa peça que eu dirigi há 2 anos atrás, chamada Noite dos Inocentes, que é do mesmo autor do Três Homens Baixos. E nós ficamos amigos. E ele readaptou a peça agora. Ele atualizou a peça inteira para que eu possa dirigir. Então Maravilha. tem o solo da Fafi Siqueira, que está para sair a qualquer momento, e ela toda hora A começa... Fafi é uma que delícia. eu já é uma dirigi delícia. a Fafi com Bem-vindo Siqueira no passado. Inclusive, eu vou fazer um convite para a Fafi vir aqui. Olha. Olha, bater um papo aqui uma com a gente aqui. alta de primeiro quilate. A E Fafi, assim- eu fiz o Xuxo. Eu Olha, fazia o Xuxo dela. que coisa. O E Xuxo. aí, e a minha companhia de teatro espírita continua viajando. A gente vai entrar com mais um espetáculo inédito esse ano de 2023, chamado Sorria, Você Está no Além. Sim. Que é muito Eu engraçado, não uma quero, não. comédia. Desculpa, eu não É quero, uma não. comédia divertida. Eu não quero, não. Quem Só tem, tem que eu medo. tô no além, Quem tem medo. eu É prefiro isso, ficar né? sério aqui embaixo. Então, aí vem outras coisas também aí, mas mais Legal, pra frente Bom, a gente marca outro ô, encontro. Rogério, onde encontrar o Rogério? Nas redes sociais. Ah, sim, Rogério Fabiano Oficial. Quer Ótimo. contratar o Rogério? Instagram, Rogério Fabiano Oficial, e Facebook, Rogério Fabiano. Rogério Fabiano. É. Tá solteiro? Tô solteiro. Até agora? Tô não tá solteiro mais. há Quer alguns namorar meses. comigo, bem? Não, Francisco, não. Vai continuar. Você não é meu tipo. Ó, Boa. então é o seguinte, Jesus te ama, tá bom? Amém, amém. Mas só ele, Ó, viu? muito obrigado pelo carinho. Obrigado, pelo Rogério, por ter convite. vindo. Sério, Obrigado obrigado, mesmo. Parabéns aí. E a você que está assistindo a gente, muito obrigado pela audiência. Boa, isso aí. Faz o seguinte, você que está nos vendo, nos assistindo, faz o seguinte, deixa o seu comentário aí, comenta. Fala, ó, traz o ator tal, fala com Curte também, fulano. curte também, Vamos né? bater um papo que eu acho que isso é bacana. É isso Porque aí. o Pode Rachar de Rir é cultura É, também. parabéns. Segue a gente no YouTube, Capital não, Mais segue com não, segue você. Segue Capital você, Mais com cacique. você. Ah. Capital Mais com você. Pode rachar de rir, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Ô, Rogério, faltou um negócio. Diga aí. O por favor. Por favor, segue a gente. Isso. Ah, Aí, Rogério. tchau, pessoal. Valeu. Isso aí, bacana.